Olá a todos, eu sou o Dr. Luiz Fernando Brandão Diniz, estou responsável pelo módulo de cirurgia geral do curso preparatório para o Revalida 2020. Muito bom estar com vocês. Hoje vamos conversar sobre pancreatite. Pancreatite é uma afecção que está cada vez mais frequente em função do aumento das dislipidemias, do aumento da doença litiásica das vias biliares, né, pedra na vesícula, em função do paciente ou das pessoas estarem mais aditas ao uso de álcool, que é uma das principais etiologias de pancreatite. Bom, então vamos lá. Eu coloquei esse diapositivo porque uma das causas de pancreatite vai ser defeitos na rotação do tubo gastrointestinal na sua evolução embriológica, que dão origem à fusão da porção ventral com a porção dorsal do pâncreas, originando assim os ductos pancreáticos principal e secundário. Então aqui a gente está em torno da 4ª semana de evolução do embriãozinho. Aqui a gente vê o mesogastro anterior e o posterior. E aqui o tubo digestório. Vai haver um momento em que há uma rotação, e nessa rotação, a porção anterior do pâncreas, ela vai se unir à porção posterior, dando origem aos ductos pancreáticos. Aqui a anatomia topográfica do pâncreas é sempre importante saber, quando a pessoa coloca a mão em um local dizendo que dói, o que existe na profundidade. Então a gente chama isso de anatomia topográfica ou anatomia regional. Então a gente está vendo aqui, por translucidez, a topografia de fígado, de estômago, duodeno, vias biliares, vesícula biliar. Então, ducto hepático esquerdo, hepático direito, hepático comum, vesícula biliar, com cístico, se transforma no colédoco, passa retropancreático, vai se unir ao ducto pancreático principal, formando a âmpula hepatopancreática, abrindo na papila de Vater, na parede medial da segunda porção do duodeno. Aqui é uma visão tanto macro quanto microscópica. Então, a gente está vendo aqui o pâncreas com o ducto pancreático principal, ou ducto de Wirsum, e teremos o ducto pancreático secundário, que não está presente aqui, como deveria estar. E aqui a gente está olhando a microscopia ou a histologia pancreática. Aqui são as glândulas que estão conectadas aos ductos pancreáticos secundários que vão desaguar nos ductos pancreáticos primários, assim como as células que têm grânulos de zimogênio, que são enzimas inativas, que vão ser ativadas quando em contato com as enterocinases, e também a presença das ilhotas de Langerhans, que vão produzir a insulina. Bom, fisiologia pancreática exócrina, né? O pâncreas produz cerca de 1 a 2 litros de suco pancreático por dia. O suco pancreático, ele é alcalino, tem um pH de cerca de 7 a 8,3, composto por enzimas digestivas como tripsina, quimiotripsina, que vão atuar em cima de proteínas, lipase em cima de carboidratos, lipase em cima de lipídios, amilase em cima de carboidratos, fosfolipase, A2 e fosfolipídios, elastase nas proteínas que constituem as fibras elásticas e ribonucleases, que vão atuar em digestão de material de DNA ou RNA. Solutos inorgânicos, como bicarbonato de sódio e cloro. O bicarbonato de sódio, produzido pelo pâncreas, é quem vai tamponar a acidez do suco gástrico que passa para o piloro para o duodeno. O pâncreas tem mecanismos de proteção contra a autodigestão, né? Esses mecanismos, um já comentado, que é o armazenamento dessas enzimas proteolíticas na forma de grânulos de zimogênio intracelulares como proenzimas.
secreção de enzimas que não estão nos grânulos de hemogênio em forma inativa e, quando em contato com a enterocinase no duodeno, elas se transformam em enzimas ativas. E presença de enzimas contraproteolíticas ou antiproteolíticas presentes no parênquima pancreático. Pancreatite aguda. Definição de pancreatite aguda. Pancreatite aguda, IT, inflamação, pancreatus, pâncreas, né? É a inflamação do pâncreas caracterizada por presença de dor abdominal com elevação sanguínea das enzimas pancreáticas, pelo menos 3 vezes o limite superior da normalidade, de lipase e amilase. Ela é a maior causa de internação por patologia gastrointestinal nos Estados Unidos da América. Está associada a muitas patologias, sendo que 2/3 que ocasionam a pancreatite são a doença litiásica e abuso de álcool. A incidência de pancreatite aguda vem aumentando em função do aumento da incidência da colitíase, da obesidade ou da dislipidemia e da adição ao uso de álcool. Fisiopatologia da pancreatite aguda. Bom, aqui tem esse diapositivo, mas basicamente é assim, pessoal, assim, você obstruiu o ducto de drenagem, o que ocorre? As enzimas inativas passam a ser ativadas e começam a destruir o quê? O que elas são projetadas para digerirem, proteínas, carboidratos e lipídios, que é o que constitui o nosso corpo, praticamente. Então, isso leva a uma digestão do pâncreas, tecidos peripancreáticos, uma chuveirada de fatores pró-inflamatórios, levando à falência de órgãos e sistemas, a complicações como a infecção desses fluidos que estão acumulados, necessitando, às vezes, de intervenção cirúrgica. Então, obstrução do ducto pancreático, ducto de Wirsum, bloqueio da eliminação das secreções exócrinas do pâncreas, bloqueio da exocitose dos grânulos de hemogênio que acabam se fundindo com os lisossomos, então são ativados. Essa ativação enzimática levando à autodigestão pancreática e peripancreática. Processo proteolítico pancreático, dano às células dos ácinos, levando a edema, hemorragia e necrose do parênquima pancreático e peripancreática. Essa é a forma necrohemorrágica da pancreatite aguda, gravíssima. Dano tecidual, liberação de substâncias quimiotáxicas de neutrófilos, levando à formação de radicais livres, ativando o sistema de complemento, que é a cereja do bolo do sistema antígeno-anticorpo, aumentando o apetite, vamos dizer assim, o apetite das células fagocitárias para ingerirem esse complexo. Liberação de interleucinas, fator de necrose tumoral alfa, óxido nitroso, que está relacionado a calibre, manutenção do calibre dos vasos sanguíneos, ele é vasodilatador, fator ativador de plaquetas, levando a citotoxicidade, instabilidade da perfusão sanguínea, aumentando a ativação de proteases a nível sistêmico, amplificando a resposta imunoinflamatória conhecida como Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, ou SIRS, e falência de órgãos e sistemas e, às vezes, a morte. A SIRS, na primeira fase, ou fase precoce da pancreatite aguda grave, está relacionado aos primeiros 14 dias do início do processo de pancreatite. Há insuficiência orgânica não relacionada à infecção na maior parte das vezes. Na segunda fase, ou fase tardia da pancreatite aguda grave, 14 dias após o início da doença, há a presença de necrose infectada e complicações sépticas. Algumas teorias mais minuciosas para a pancreatite, a fisiopatologia da pancreatite aguda. O refluxo duodeno pancreático. Então,
a coledocolitíase migrou o cálculo, né, da vesícula biliar ou um cálculo primário de vias biliares intrahepáticas, desceu, provocou a dor incólica, né, por um mecanismo de obstrução. Essa dor abdominal e vômitos aumentam a pressão intraabdominal e duodenal e promove refluxo pela papila de Vater do suco duodenal para o ducto de Wirsum, ativando assim as enzimas que são inativas. Refluxo biliopancreático, então a conjunção do colédoco entrando com o ducto de Wirsum para fazer ampola hepatopancreática ou ducto comum, se ele for muito longo, mais de 6 milímetros, promovendo o refluxo biliar com aumento da pressão intraducto de Wirsum e ativando então as cascatas das enzimas inativas no parênquima pancreático. Ou obstrução direta do ducto de Wirsum por um cálculo biliar, ele desceu, parou, impactou, aumenta a pressão dentro do canal, ocorre a agressão às células dos ácidos do pâncreas e ativação das enzimas e início do processo inflamatório. Etiologia da pancreatite aguda. Aqui são as principais relacionadas: cálculos biliares, o alcoolismo, o fumo, o tabaco, ele é vasoconstritor, hipofluxo do pâncreas, ativação da resposta pró-inflamatória, pancreatite. Causas metabólicas, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, causas infecciosas, virais, vírus da cachumba, coxsackie vírus da hepatite B, citomegalovírus, vírus do herpes simples, da imunodeficiência adquirida, bactérias como micoplasma, legionela, leptospira, salmonella, fungos como aspergillus, parasitas, toxoplasma, cryptosporidium, ascaris, que sobe pelo duodeno e entra transpapila de Vater, relacionado a procedimentos médicos, pós-colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, né? Então, o procedimento que você passa o endoscópio apropriado para esse exame e você vai tentar cateterizar a papila de Vater com uma finalidade diagnóstico-terapêutica. Então, quando isso é feito com a finalidade diagnóstica, há uma casuística de 3% de pancreatite aguda. Terapêutica, quando eu vou fazer uma papiloesfincterotomia, 5%. Pós-manometria do esfíncter de Oddi para avaliar a disfunção de esfíncter de Oddi, 25%. Após uma cirurgia do andar superior do abdômen, por exemplo, você está manipulando o estômago, uma gastrectomia, ele está anterior ao pâncreas. Se não houver uma delicadeza no tocar, seja a céu aberto ou laparoscópico, você faz contusões repetidas no parênquima pancreático e ativa a cascata pró-inflamatória. Gastrectomia, biópsia de pâncreas, rafia de úlcera péptica duodenal perfurada, pós-trauma, trauma abdominal fechado, que não relacionado a trauma cirúrgico, né? Então, você sofre um acidente, o cinto de 3 pontas, ele segura a caixa orgânica, porém os outros órgãos vão para frente e ele comprime. O pâncreas está a nível de L2, a cabeça passando o corpo, o pescoço, vamos dizer assim, entre a cabeça e a cauda, em cima da vértebra. Então, existe um mecanismo de estiramento que pode levar, inclusive, à ruptura total do parênquima e do ducto de Wirsum. Etiologia autoimune. Então, a pancreatite autoimune tipo 1, que ela é IgG4 mediada, ela compromete não apenas o pâncreas, mas pâncreas, glândulas salivares e rins, ou a pancreatite autoimune tipo 2, onde o comprometimento é apenas pancreático, é autoimune, agressão contra o próprio corpo. Causas obstrutivas, tumores de cabeça de pâncreas, corpo de pâncreas, que vem a comprimir o ducto de Wirsum, o ducto dilata a montante e ativa
as enzimas, iniciando o processo de digestão. Pancreatite crônica, como a gente vai ver mais para frente na aula, né? Anormalidades congênitas, então o pâncreas de Visum é uma má rotação, então não há formação adequada dos canais para a drenagem do suco pancreático. Cisto de colédoco comprimindo, vamos dizer, se ele for muito baixo, ele acontece porque a junção do colédoco com o ducto de Wirsum é anômala. Isso prejudica a drenagem do suco pancreático. O uso de medicamentos que podem provocar reações imunológicas contra o próprio pâncreas, que é o caso do 6-mercaptopurina, sulfonamidas e aminosalicilatos. Efeito tóxico direto, é o caso dos diuréticos, das sulfonamidas. Acumulação de metabólitos tóxicos que vão agredir o pâncreas, como o ácido valproico, a didanosina, a pentamidina, a tetraciclina. Por isquemia, devido à queda da volemia secundária ao uso abusivo de diuréticos ou a azatioprina, que é um imunossupressor. Trombose intravascular, uso de anticoncepcionais, pode alterar a tríade de Virchow, levando à trombose dos vasos de drenagem ou de irrigação e a isquemia, seja secundária à trombose venosa ou a trombose arterial, levando à agressão do parênquima pancreático e o processo de pancreatite aguda. Aumento da viscosidade do suco pancreáticos, diuréticos, esteroides e o álcool também. Pancreatite aguda familiar, a história de antecedentes, né? A sua árvore genealógica com pessoas com comprometimento de pancreatite e mutações dos genes PRSS1, CFTR, SPINK1 e CTRC. Classificação de Atlanta de 2012 para pancreatite aguda. Pancreatite aguda leve é aquela onde a ausência de falência orgânica ou sistêmica não ocorrem complicações locais, que seriam aquelas formações de fluidos, coleções, etc. Uma mortalidade inferior a 2%. Aguda moderada, presença de falência orgânica, mas ela é transitória, seja um sistema que falhou, se você deu as contramedidas para tratar a patologia, ocorre a reversão em 48 horas, com ou sem complicações locais, que seriam acúmulo de fluidos, necrose, que nós vamos ver mais para frente, uma mortalidade inferior a 5% e a pancreatite aguda severa, onde ocorre a falência orgânica persistente, comprometimento por derrame pleural do sistema respiratório, um choque hipovolêmico por translocação ou transudação para a cavidade celomática de líquido intravascular, insuficiência renal, pré-renal e aí por diante. Mortalidade é altíssima, 15% a 20%. Tive alguns casos e realmente quando a pancreatite aguda é severa, rapidamente o paciente evolui para falência de múltiplos órgãos e sistemas e óbitos se as contramedidas não são tomadas. Critérios para diagnóstico de pancreatite aguda. Pelo menos 2 dos 3 critérios abaixo assinalados. Dor em abdômen superior é uma dor em faixa com irradiação dorsal. Amilase ou lipase é maior do que 3 vezes o limite superior da normalidade. Ou um exame de imagem, seja ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética de abdômen, que mostre os sinais sugestivos de pancreatite aguda. 2 desses associados, então, dor em abdômen com aumento das enzimas com exame de imagem sugestivo, fecha o critério de pancreatite aguda. Quadro clínico da pancreatite aguda. Bom, o que o paciente fala? Ele chega comentando dor abdominal súbita, em faixa com irradiação dorsal
de forte intensidade contínua, provocando reflexamente náuseas e vômitos, né? Perda do apetite total, claro, ele está em dor e cada vez que a gente estimula o nosso tubo digestório com a ingestão de alimentos, há a liberação de substâncias que aumentam a secreção das enzimas pancreáticas e piora o quadro. Desidratação, que é o shift ou desvio de fluidos, vamos dizer assim, do intravascular para o terceiro espaço, ou espaço intercelular ou intersticial. Febre, se eu tiver diante de um quadro com necrose infectada ou não infectada. Anemia, se a minha pancreatite for do modo necrohemorrágico, porque atrás do pâncreas há várias veias e várias artérias que podem ser erodidas pela autodigestão das enzimas proteolíticas, levando a um sangramento importante. Taquicardia, então eu tenho um desvio, vamos dizer assim, do volume intravascular para o extravascular. Se eu quero manter o débito cardíaco, e débito cardíaco é frequência cardíaca versus volume sistólico ejetado pelo ventrículo esquerdo, se esse ventrículo esquerdo ele não é preenchido por volume que chega pelo sistema montante, eu aumento a frequência cardíaca reflexamente na tentativa de manter o débito cardíaco. A dor também pode provocar taquicardia. Hipotensão, a queda da pressão arterial por um desvio do líquido intravascular. Pressão arterial é débito cardíaco versus resistência vascular sistêmica. Se o meu débito cardíaco cai e a resistência vascular sistêmica é mantida, a pressão arterial sistêmica ou pressão arterial também cai. O paciente ele pode ter dispneia por acidose secundária ao desvio de líquidos do intra para o extravascular, levando a uma acidose por uma disfunção da perfusão tecidual, ou ele pode ter derrame pleural secundária à pancreatite aguda, limitando a excursão diafragmática e expansão pulmonar, ou a mistura de todos esses. Cianose, o desvio da volemia levando a uma má perfusão tecidual, a velocidade de circulação vista nas extremidades transcutânea é bem menor, o oxigênio ele é mais resgatado do que nunca, e com isso ocorre a presença de uma hemoglobina reduzida e a aparência transcutânea de uma coloração azulada. Icterícia, se pela pancreatite, por exemplo, for na cabeça do pâncreas, que tem o colédoco logo atrás, eu comprimo esse colédoco, eu acumulo bile a montante, a bile acumulada a montante cai na circulação na forma de bilirrubina direta e vai se depositar, porque é hidrossolúvel, nas mucosas do olho, da boca ou na pele. Quando for eliminada na diurese, vai promover a colúria, a urina mais escura, ou fezes mais claras. Por quê? Porque não consegue ter a chegada de bilirrubina para ser transformada em estercobilinogênio e estercobilina, que daria a cor normal das fezes. Peritonite. Então, eu tenho uma inflamação atrás do peritônio, retroperitoneal. É claro que, dependendo da montante desse processo inflamatório, eu posso ter um quadro catastrófico, né? Então, a passagem de substâncias pró-inflamatórias para a cavidade peritoneal, irritando o peritônio, promovendo dor à distensão ou estiramento do peritônio, que traz o paciente para uma posição de prece maometana ou de dobrar as pernas para o peritônio não ficar estirado. A presença de toxemia, se houver superajuntado um quadro infeccioso, podendo chegar até o choque séptico, que é uma má perfusão tecidual
de etiologia infecciosa. Nós vamos ver isso em outra aula, a fase quente e a fase fria do choque séptico. Diagnóstico clínico da pancreatite aguda. O paciente vai chegar para você contando a história, que é aquilo que a gente viu no diapositivo anterior, com faces de dor. Todo paciente que tem dor, ele mostra aquele faces como que engruvinhado, de sofrimento, posição de prece maometana, quer dizer, isso aqui é descrito nos livros, mas o que a gente vê, prece maometana seria assim, você está com o joelho apoiado, cotovelos no chão e a cabeça encostada no chão. Mas isso que é objetivando não estirar o peritônio é substituído pela flexão dos membros inferiores, né? Que faz com que o peritônio não distendido doa menos. Distensão abdominal. Bom, se eu tenho um processo inflamatório intraperitoneal, o que acontece? As substâncias pró-inflamatórias promovem um ilho adinâmico ou funcional de certas alças de intestino. No intestino grosso, a gente vai ver que metade dele para de funcionar no cólon transverso, que vai traduzir um sinal radiológico chamado de sinal do cut-off de cólon, e as alças de Delgado, que também entram em ilho e começam a acumular gás por fermentação, pela estase, distendem a cavidade abdominal. A própria ascite, que pode ocorrer na pancreatite severa, promove a distensão abdominal. Contratura muscular abdominal involuntária no exame físico. Então, é assim, não é que ele queira não deixar você examinar o local, é que a via sensitiva está conectada à via motora e promove, de forma por arco reflexo, contratura muscular na tentativa de defender aquele local de outros traumatismos. Dor na palpação abdominal, em geral é a dor na região epigástrica que o paciente vai queixar quando você estiver palpando. Mas vai depender da catástrofe intraperitoneal ou retroperitoneal que está acontecendo, podendo ter uma peritonite difusa. Ruídos hidroaéreos vão estar diminuídos ou ausentes, porque eu estou entrando num ilho funcional, ou seja, o líquido intraluminal do trato digestório não está fluindo porque ocorreu uma paralisia nos movimentos peristálticos na tentativa de bloquear o processo inflamatório. Então, eu coloco esteto, não vou ver um padrão de ruído hidroaéreo normal e posso até ter ausência de ruído hidroaéreo. Na palpação abdominal, dependendo também da intensidade da pancreatite, das coleções retroperitoneais, eu palpo uma massa, um plastrão abdominal, doloroso, não móvel a palpação. Eu posso ter sinais de peritonite, a gente chama descompressão brusca positiva. Então, você conversando com o paciente, distraindo ele em qualquer ponto do abdômen, você afunda o seu dedo, conversando, observando a resposta da face, se ele vai ter dor, e tira a mão súbita. Quando há peritonite, o paciente dá um grito de dor, né? Então, esse é o sinal da descompressão brusca positiva. O sinal chamado Bloomberg, ele só serve se a descompressão brusca for positiva no ponto de McBurney, e ele só é utilizado para descompressão brusca na apendicite aguda. Sinal de Gray-Turner. Bom, quando vai ocorrendo a pancreatite necrohemorrágica, o sangue ele vai dissecando todo o retroperitônio, pode promover a formação de equimose nos flancos, que é o sinal de Gray-Turner, ou periumbilical, que é o sinal de Cullen. Hipotensão está relacionada a diversos fatores, desde o shift ou desvio do líquido do intravascular para um terceiro espaço, levando a hipovolemia e hipotensão, chegando até, dependendo da resposta, ao processo de choque hipovolêmico.
Desidratação, você desviou líquidos, né? Você tira de tudo quanto é local para fazer volume sanguíneo circulante. Febre, presença de febre. Taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca. Dispneia, o aumento da frequência respiratória, que no adulto é em torno de 14 respirações a 16 respirações por minuto. Acima disso, você começa a ter uma dispneia, uma taquipneia. Você percebe que o paciente ele tem uma respiração mais curta e mais rápida na tendência de querer oxigenar os tecidos que estão mal perfundidos devido ao desvio de fluidos e à agressão das substâncias pró-inflamatórias. A cianose, como a gente já comentou, né, fecha a circulação da superfície, o oxigênio é retirado até o que é possível, então ele fica reduzido, a coloração transcutânea dos vasos dá uma coloração azulada, que a gente chama de cianose. Icterícia, ele vai ter a mucosa do olho, a mucosa oral amarela em função de uma compressão do colédoco e acúmulo amontante de bile, com retrodifusão para o sangue, sendo a bile direta hidrossolúvel, ela vai se depositar na pele e mucosas. Toxemia, que é a somatória de todos os sinais vitais bem alterados, pressão arterial sistêmica ou pressão arterial, frequência cardíaca, hidratação do paciente, oxigenação desse paciente, que traz para o paciente um aspecto meio acinzentado de um paciente que está gravemente comprometido. Com o tempo, vocês vão observando isso, que é uma característica visual, dependente do observador. Choque séptico, né? Se houver infecção. Necrose nodular do subcutâneo, devido à liberação da lipase. Aumento das parótidas, se for secundária a vírus que tem tropismo pelas glândulas salivares, que são muito semelhantes ao tecido pancreático. E xantomas ou xantelasmas, que são aquelas placas que ficam abaixo da pele, principalmente nas pálpebras, trazendo a noção de uma dislipidemia. Diagnóstico complementar da pancreatite aguda. Bem, um hemograma. Por quê? Se for necrohemorrágica, sangra, queda de hemoglobina e hematócrito. Se estiver com processo infeccioso, leucocitose com desvio à esquerda e granulações tóxicas de neutrófilos. Ureia e creatinina. Por quê? A hipovolemia leva a uma queda da cabeça de pressão de perfusão renal, levando a uma insuficiência renal aguda pré-renal. Sim, a ureia sobe de imediato e a creatinina só quando mais de 50% da função renal estiver comprometida, então ela dobra para 2. Eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, calciônico, magnésio. A dosagem deles, porque em função da hemoconcentração eles vão estar alterados, em função de vômitos eles vão estar alterados e pode levar a quadros de arritmia, quadros de contratura muscular, quadros de perda da diferença de potencial nas membranas celulares e não obtenção do disparo do impulso neural. A glicemia, porque estou diante de uma agressão de pâncreas, eu posso ter um mau funcionamento momentâneo das ilhotas de Langerhans, ou mesmo pelas substâncias pró-inflamatórias, eu posso ter uma dificuldade da entrada da glicose em células musculares, por exemplo, que é a função da insulina. Então, eu tenho uma glicemia que vai estar alterada. Lipase e amilase tem de ter pelo menos mais de 3 vezes o limite superior da sua normalidade. Peptídeo ativador do tripsinogênio, ele vai estar alterado, aumentado. Transaminase glutâmico oxalacética, glutâmico pirúvica, se eu estou tendo um choque hipovolêmico, eu tenho hipoperfusão hepática pela artéria hepática e vou ter lesão hepatocitária. Se eu tenho
pancreatite de cabeça de pâncreas com comprometimento da via biliar extrahepática, eu tenho uma alteração de gama-GT fosfatase com aumento. E bilirrubinas, a semelhança da gama-GT fosfatase, eu vou ter aumento, principalmente às custas de bilirrubina direta. Proteínas totais e frações. Bem, se é um paciente que está tendo um quadro de uma pancreatite crônica agudizada, ele provavelmente pode ser um portador de cirrose hepática alcoólica. Então, eu tenho baixa albumina. Se eu tenho baixa albumina, mais rapidamente o plasma ele filtra, porque não tem pressão córtica intravascular e forma terceiro espaço. Dosagem da imunoglobulina G4 para as pancreatites autoimunes. Sorologia, por exemplo, de cachumba. O lipidograma, triglicérides, colesterol e suas frações. Proteína C reativa, ela vai estar apresentando pelo menos um valor acima de 150 miligramas por litro para uma pancreatite aguda severa. A dosagem de interleucinas 6, 8 e 10 que participam da chuveirada da resposta inflamatória vão estar aumentadas. A dosagem do fator de necrose tumoral alfa, que vai estar aumentado, a gasometria venosa ou arterial mostrando possibilidade de uma pressão arterial de oxigênio baixa por um edema no interstício pulmonar ou por derrame pleural, uma ventilação alterada e, portanto, baixa oxigenação sanguínea, ou para avaliar o pH sanguíneo, que tende a ser ácido por causa dos desvios de líquidos do intravascular por extravascular, com uma baixa perfusão levando ao metabolismo anaeróbico, formação de ácido lático e isso à acidose, né? Aí sim o ácido lático explicado, lembrando sempre do viés de que ácido lático não faz diagnóstico de nada, porque ele é metabolizado pelo fígado e pode ser produzido por outras regiões que não estão sendo comprometidas pelo quadro intótum. Raio-X de abdômen agudo. Exame simples, que é o paciente em pé com cúpulas diafragmáticas, o paciente em pé com o abdômen total e deitado. E se não puder ficar em pé, nós fazemos decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, devido ao ilho, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter a presença de níveis hidroaéreos no intestino delgado, né? É um ilho funcional, então esses níveis estão na mesma altura. Quando o paciente em pé ou em decúbito lateral esquerdo com raios horizontais, e o sinal do empilhamento de moedas, que são as válvulas circulares de Delgado, uma vez que Delgado se distende com líquido e gás, a gente vê a sobreposição dessas válvulas circulares, parece pilhas de moedas, e o sinal do cut-off no cólon transverso, mostrando que o ar não progride do metade do cólon transverso à frente, em função de um ilho reacional ao processo inflamatório. Raio-X de tórax para avaliar a imagem de vidro fosco no aumento de líquido no interstício interalveolar ou derrame pleural. Ultrassonografia de abdômen, um exame que pode ser feito até na beira do leito, um paciente grave, mostrando nos pacientes com menos tecido adiposo, com maior clareza a imagem pancreática das vias biliares. Tomografia computadorizada de abdômen, que deve ser pedida a partir de 72 a 96 horas do início dos sintomas, porque essa tomografia ela vai ser utilizada na horizontal de forma seriada para poder-se avaliar a progressão ou regressão da doença. Ressonância nuclear magnética de abdômen, que mostra muito mais detalhes, né? A gente está praticamente com uma imagem feita a partir do elétron, é como se o órgão estivesse aberto na sua frente. A colangio, ressonância nuclear magnética, que vai se basear no uso de contrastes que são hepatotrópicos, dão maior definição
na imagem de vias biliares. A ecoendoscopia digestiva alta, que é a endoscopia acoplada a ultrassom, e a distância da parede gástrica para o pâncreas não passa de 1 centímetro, está em cima do processo pancreático, podendo avaliar tanto o pâncreas quanto as regiões ao redor, quanto as vias biliares. O diagnóstico diferencial da pancreatite aguda. Sim, várias outras patologias simulam um quadro de dor abdominal semelhante à pancreatite aguda. Por exemplo, doença ulcerosa péptica gastroduodenal, principalmente se de duodeno e se ela começar a terebrar para o pâncreas. Coledocolitíase, então, a presença de pedra na via biliar principal, no colédoco, que pode fazer um quadro que a gente chama de... como chama aquele snorkel, que a gente mergulha, que tem a bolinha, quando a gente afunda a bola, fecha o orifício e quando, de respiração, e quando a gente sobe, ela sai. Então pode acontecer esse mecanismo de não obstrução, levando a icterícia flutuante, com dor na região de hipocôndrio direito, em cólica, podendo ter uma infecção secundária, uma colangite secundária, uma coledocolitíase, com sintomas muito semelhantes. A colangite primária ou secundária, colicistite aguda, abdômen agudo perfurativo, bloqueado ou livre, principalmente por úlcera duodenal, obstrução intestinal, mecânica ou funcional, isquemia mesentérica e hepatite aguda, distendendo a cápsula de Gleason, levando a dor no hipocôndrio direito, irradiada para o dorso e escápula. Então aqui a gente tem um fluxograma que eu puxei de uma fonte, tratamento da pancreatite aguda. Então o diagnóstico, quadro clínico, é a história que o paciente vai te contar, são os sinais que você vê no exame físico, são os exames laboratoriais amilase e lipase e os exames de imagem. Ok, foi dado um diagnóstico de pancreatite aguda, agora a etiologia. Alcoólica, biliar, então eu posso utilizar o ultrassom abdominal ou ecoendoscopia. A dosagem da ALT ou da TGP e outras, levando a um critério de gravidade, leve a moderada, ausência de falência orgânica ou falência transitória, tratamento clínico, nada peroralis, analgesia e hidratação. Claro que esse tratamento clínico deve ser feito num local de complexidade, onde possa ter uma observação contínua desse doente, que os pacientes com pancreatite, eles evoluem muito rápido na gravidade das lesões. Se ocorre a melhora, eu vou realizar a profilaxia da recidiva. Então, se o paciente é um alcoólatra, tirar o álcool. Se ele é um tabagista, tirar o tabaco. Se ele tem pedra na vesícula, então a gente vai realizar a colicistectomia e durante a colicistectomia a gente faz a colangiografia transoperatória. Se houver ali a presença de um cálculo impactado, no pós-operatório faz-se a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada com papilotomia, com basket se retira o cálculo, né? Porém, se houver piora, eu entro com o paciente na UTI. Então, eu saio da SEMI ou do choque para a UTI, o suporte clínico, nada peroralis, tudo. Primeiro, que o paciente tem inapetência. Segundo, que ele está distendido. Terceiro, que ele está com dor. Quarto, que tudo que ele come aumenta a produção de enzimas e piora o quadro dele. Analgesia, hidratação. Nutrição enteral por sonda nasoenteral, ou de Dobhoff. A gente põe a sonda, pessoal, pós a segunda porção duodenal, de tal forma que eu não vou estimular, com os hormônios produzidos nessa topografia, a produção de suco pancreático.
e, ao mesmo tempo, vou estar dando glutamina, que evita a translocação bacteriana, protegendo o paciente de uma piora. A tomografia computadorizada abdominal com contraste, seriada, como a gente viu, né? O antibiótico terapia, se houver a suspeita de infecção. Bem, aí seguindo o fluxograma, melhora, profilaxia da recidiva e o tratamento, piora, é sinal de que está infectando essa necrose pancreática e peripancreática ou formando um pseudocisto complicado. E aí eu vou para uma abordagem progressiva que nós vamos ver mais para frente, na falha dessa, cirurgia. E aqui, se já começar como grave, falência orgânica persistente, maior do que 48 horas, segue o fluxo já do paciente grave. Tratamento das complicações locais, síndrome compartimental. Pessoal, a cavidade abdominal, ela é um continente de um conteúdo. Se eu aumento o conteúdo desse continente, chega uma hora que os mecanismos de reserva são vencidos e a pressão dentro do peritônio começa a aumentar, dentro da cavidade peritoneal. Isso comprime a cava, diminui o retorno venoso e comprime a aorta, diminui o fluxo ou a irrigação arterial. Isso a gente chama de síndrome compartimental. É uma urgência. Então, a pressão intraabdominal maior do que 20 milímetros de mercúrio, com nova falência orgânica. Eu vou tentar reduzir a pressão intraabdominal. E como é que eu vou aferir a pressão intraabdominal? É através de um catéter ou uma sonda vesical de demora, que eu vou ligar a um sistema para medir a pressão, que, na verdade, pela contiguidade, passa para dentro da bexiga e no mecanismo de aferição da pressão, eu vou ver que a pressão se encontra elevada. Então, reduzir a pressão intraabdominal por meio de sondas. Coloco uma sonda nasogástrica, o estômago está em ilho, pronto, já esvazia aquela câmara gástrica. As alças de intestino que estão em ilho, elas vão fermentando e retornando a montante para a câmara gástrica. Eu esvazio e descomprimo essas alças, melhorando assim a circulação delas, uma vez que a circulação ela vem pelo mesentério, vai se dividindo em rede T, quando distendida, a parede da alça há uma isquemia, podendo levar a um infarto, gangrena e perfuração. Utilização de uma sonda retal, se o cólon estiver bem distendido, como um ilho, né, reacional ao processo inflamatório, negativar o balanço hídrico, sem fundo muito líquido, cristalóide, ele vai vazar para as coleções retroperitoneais, pancreáticas e peripancreáticas. Aumentar a complacência abdominal. Bem, isso aí eu posso fazer utilizando, por exemplo, drogas que inibam a contração da parede muscular abdominal, ou, se necessário, eu vou colocar nesse paciente um sistema a vácuo de laparostomia. Tratamento invasivo para pressão intraabdominal maior do que 25 milímetros de mercúrio com nova falência orgânica. Então, se há ascite, eu posso puncionar e drenar essa ascite. Eu posso fazer a descompressão cirúrgica, que é o caso dos casos extremos, então eu faço uma laparotomia mediana, coloco um sistema a vácuo, por exemplo, o Abtera, né? E com isso eu tiro a tensão da parede, descomprimo uma cava e a aorta. Coleções pancreáticas infectadas. Então é necessário realizar os exames de imagem para confirmação, né? Quando está infectado você vê gás, porque em geral são anaeróbios. Aí eu posso realizar a punção por agulha fina das coleções infectadas, podendo ocorrer 25% de falso negativo, tanto no GRAM quanto na cultura, né? Eu utilizo antibióticos de largo espectro e com boa penetração no tecido necrótico. Posso realizar a drenagem percutânea pelo retroperitônio. Então, guiado por tomografia, eu faço a colocação de um catéter pigtail na loja de líquidos peripancreáticas, e aquilo vai drenar e serve para irrigar e lavar
a coleção não entrando, portanto, na cavidade peritoneal. Ou, se houver uma necrose infectada e for necessário um desbridamento, que em geral é da 4ª à 6ª semana da doença, eu posso realizar a ressecção dessa necrose transluminal endoscópica. Via endoscópica eu vejo a parede gástrica posterior abaulada, faz uma incisão, coloca-se um dreno ali que vai servir, um dreno naso pancreático, vamos dizer assim, nasocístico, vai servir para lavar aquela secreção que está ali e drenar a mesma. Eu posso fazer um desbridamento retroperitoneal videoassistido. Então, faz-se uma incisão pequena, passa-se o insuflador, entra-se com o laparoscópio e, com uma pinça, a gente vai ressecando essa necrose. Ou, no extremo, ou em extremis, necrosectomia aberta, né? O que a gente tem que evitar ao máximo, porque é transperitoneal, eu vou comunicar uma cavidade infectada com uma cavidade limpa. Ela é indicada na falha de todos os outros métodos ou indisponibilidade dos mesmos. Então, isso é a pancreatite aguda. É uma doença grave, gente. Pancreatite crônica. Definição de pancreatite crônica. É o resultado da sucessão de episódios inflamatórios de intensidade variável, levando à fibrose. Toda inflamação leva a uma restituição ad íntegro ou a uma cicatriz, fibrose, do parênquima pancreático, culminando com desarranjos estruturais, à semelhança da cirrose hepática. Então, os ductos pancreáticos vão ficar todos deformados, estenosados, ele passa a ser disfuncional. E funcionais, cuja manifestação clínica é a dor abdominal crônica, principalmente depois que o paciente se alimenta, porque o alimento chegando no duodeno estimula a liberação de hormônios que aumentam a produção de suco pancreático e, portanto, a agressão ao parênquima pancreático. Com insuficiência pancreática exócrina, paciente, conforme o parênquima vai sendo destruído, as glândulas, as ilhotas, as glândulas que vão produzir as enzimas, ele começa a ter esteatorreia, síndromes desabsortivos, né? E endócrina, por destruição das ilhotas de Langerhans, levando ao diabetes. Fator de risco, a pancreatite crônica, para o adenocarcinoma pancreático. Aqui a gente está vendo uma imagem, pessoal, do pâncreas que foi incisado, e a gente usa isso como uma técnica cirúrgica, anastomosando uma alça aqui, para que todo o material que ficou coletado, vocês estão vendo aqui a presença de cálculos ou grumos de proteínas que vão se formando, a irregularidade do ducto pancreático principal com estenoses que, somado a esses cálculos, dificulta a drenagem das secreções do parênquima pancreático, ativando assim as enzimas e provocando a agressão pancreática. Então, isso é a pancreatite crônica. Esse parênquima vai virar uma fibrose sem função. Etiologia: alcoolismo. 5% dos alcoólatras vão evoluir para a pancreatite crônica. Tabagismo, pelo estresse oxidativo que o tabaco induz, altera a composição do suco pancreático, transformando ele num suco pancreático mais espesso, que por sua vez vai drenar com maior dificuldade e vai ativar as enzimas, levando à inflamação pancreática. O tabagismo por si é um fator independente para o desenvolvimento precoce e acelerado da fibrose pancreática e do adenocarcinoma pancreático. Tabagismo está associado à calcificação pancreática. Toda vez que o nosso corpo tem uma lesão, ele pode promover uma calcificação ou depósito de cálcio nessa lesão chamada distrófica. E isso é importante porque num raio-x de abdômen simples, num paciente com dor abdominal que indique ou faça pensar em pancreatite crônica agudizada, a gente pode ver o alinhamento desses cálculos com cálcio, cálculos proteicos com cálcio.
A associação entre cirrose e pancreatite crônica. Sim, o alcoólatra, ao longo do tempo, pode evoluir para uma cirrose hepática alcoólica. Pancreatite hereditária, história familiar de pancreatite, obstrução de ducto pancreático. Isso pode acontecer, por exemplo, em trauma cirúrgico, por uma colangiografia endoscópica retrógrada, ou trauma abdominal fechado, com ruptura, lesão, contusão, enfim. Doença litiásica da via biliar, câncer de pâncreas, levando à dilatação a montante do pâncreas, ou câncer de estruturas adjacentes ao pâncreas, comprimindo o ducto pancreático principal, a má fusão da porção ventral com a porção dorsal do pâncreas no desenvolvimento embriológico, hipertrigliceridemia, hipercalcemia, pancreatite autoimune, IgG4 mediada, pancreatite, perdão a falta do T, idiopática, mutação do gene CFTR, que está relacionada à fibrose cística pulmonar. Quadro clínico da pancreatite aguda. Ele é semelhante, da pancreatite crônica, ele é semelhante à pancreatite aguda, porém mais suave. Então, o paciente queixa-se de dor epigástrica, com irradiação para o dorso. Há uma melhora dessa dor quando ele assume uma posição de flexão da coxa sobre o abdômen, portanto, deixando de estirar o peritônio. Há uma piora dessa dor abdominal cerca de 15 a 30 minutos após a ingesta alimentar, porque à medida em que o líquido intraluminal chega no duodeno, a liberação de hormônios que vão promover a estimulação da produção de suco pancreático, agredindo mais ainda o pâncreas, porque essas calcificações ou essas rolhas e essas alterações segmentares no calibre do ducto pancreático não dão drenagem livre para o suco pancreático. O padrão de dor abdominal pode ser múltiplo, podem ser crises de dores passadas por um longo período, episódios de dor prolongada e cada vez mais progressiva, à medida em que eu vou comprometendo a inervação sensorial pancreática que fica ao redor do tronco celíaco, e a dor pode ser causada por diferentes etiologias: inflamação persistente do parênquima, citocinas pró-inflamatórias, diminui o limiar de senso-percepção das fibras nociceptivas ou da dor e a dor. Sensibilização de estruturas neurais adjacentes, então o plexo ganglionar ao redor do tronco celíaco. Aumento da secreção pancreática exócrina estimulada pela colicistocinina, então a distensão do ducto pancreático com reativação do processo inflamatório pancreático. Hipertensão intraductal, devido às estenoses que nós vimos segmentares e a presença desses cálculos proteicos calcificados. Ou pela ruptura do sistema ductal com formação de pseudocistos. Então, aí são os ácinos que estão conectados aos ductos pancreáticos secundários se rompendo e extravasando o líquido, formando pseudocistos. Nós podemos ter presença de náusea reflexa, vômitos reflexo, perda de peso, porque toda vez que ele come, ocorre aumento de estímulo da produção de suco pancreático, ativação por diversos mecanismos já comentados da pancreatite crônica para a pancreatite aguda. Então ele tem medo de comer e com isso ele começa a consumir-se, perder o peso. A esteatorreia é em função da insuficiência pancreática exócrina. Esteatorreias são fezes volumosas, claras e de odor bem fétido. Incontinência fecal, quando ocorre um comprometimento de mais de 90% da função exócrina. É como se fosse a pessoa usando o xenical, orlistatina. Você tem um tobogã
porque não consegue fazer a digestão de óleos e gorduras e, às vezes, essa presença de óleos e gorduras promove espasmos tão intensos que você fica incontinente, o paciente fica incontinente. A desnutrição, que é reflexo da incapacidade de se alimentar, né? E deficiência de vitaminas lipossolúveis, uma vez que elas, para serem solúveis, elas precisam das enzimas que atuam sobre os lipídios.